bem com vocês? Então, vamos falar sobre um novo livro que agora entrou na lista da senhorita Unicamp e que vai assustar muita gente aí no meio do caminho, mas que não é para fazer isso porque ele é uma delícia. O livro é muito bom e o escritor, demorou para entrar para a lista. Vamos falar sobre Saramago, gente. Vamos falar sobre a história do Cerco de Lisboa. Se você nunca leu Saramago, eu não começaria por esse, tá? Eu começaria provavelmente por o Intermitências da Morte, que ele é bem fininho, deve ter acho que umas 180 páginas, 200 páginas por aí. É um livro muito bacana, com uma história incrível que vai falar sobre a morte, parar de matar as pessoas. Então, era uma vez a morte tirou férias e ela decidiu não mais matar, porque a morte é uma entidade, ela é uma pessoa. E ela tira férias mesmo e vai pra praia, e decide não matar ninguém. E o que acontece com uma sociedade quando as pessoas param de morrer, só que continuam envelhecendo. Então é muito legal, tem uma história de amor muito bonita, tem uma sociedade muito bacana ali por trás. Depois eu até leria o Ensaio sobre a Cegueira. O livro é, um dos melhores da vida, precisa ser lido. E tem um filme sensacional que também é muito bom, tá? Que mostra muito esse universo Saramago. O Ensaio sobre a Lucidez já é mais difícil, ele trata muito mais sobre política do que sobre outras coisas, que é aquele momento em que a população se recusa a votar na quantidade esperada e nós temos muitos votos em branco, né? E o governo fica desestabilizado e a população perde uma representatividade. E como se organiza uma sociedade sem governo. Então é muito legal a gente ver uma cidade colocada em estado de sítio e uma cidade que não tem governo, e como que ela funciona dentro de um país, né? E é bacana ver o desenrolar da situação. Mas esse é mais pesadinho, assim. A história do Cerco de Lisboa é mais fácil do que o Ensaio sobre a Lucidez, tá? Eu gostei mais desse aqui, inclusive. Mas como que o Saramago funciona, para vocês entenderem um pouquinho, assim, para quem não conhece muita coisa dele? O Saramago, ele instaura o caos. Ele pega uma sociedade comum. Ele não costuma nomear as cidades, os países onde ele está. Nesse aqui, é óbvio, né? Ele citou para você a cidade, mas ele não costuma fazer isso. Mas ele pega uma sociedade factível, assim, tipo, que você poderia falar, país X, é aqui. Ele pega um núcleo, numa época determinada, e ele instaura um problema que você fala, cala a boca, isso nunca vai acontecer, a morte não vai parar de matar. As pessoas não vão ficar todas cegas de um dia para o outro. Será? Né? Não sei. A gente vai votar em branco e ninguém vai ser eleito nas eleições desse ano. Sei lá, gente. Ele pega situações muito improváveis de acontecer, mas ele a instaura. Então você tem que comprar essa primeira premissa, tá? Você esquece. Finge que tudo bem, tá bom? E a partir dali, o que o Saramago faz? Ele começa a olhar para aquela sociedade e para as regras que ela tem, e sociedades que nós conhecemos, porque estamos inseridos nela, como que a gente se adaptaria àquela nova situação. Então, se todos ficassem cegos, se todos decidissem não mais votar, se a população fizesse X, como a gente caminharia? E ele vai se desenrolando, gente. Você olha para aquilo e você fala, é verdade. É óbvio que a gente faria isso. Ele vai falar sobre máfia, sobre tráfico de corpos quando as pessoas morrem. Ele fala sobre remédios, sobre os hospitais que seriam construídos. Ele vai falar sobre as histórias de amor e as famílias desmanteladas e os hospícios criados e a anarquia, quem vai limpar a rua. Ele pega detalhes daquela sociedade e ele começa a contar pra você como é que a gente continuaria. E é muito legal, porque é tudo muito verdade. Você fala, poxa, é assim mesmo que teria acontecido. É muito legal. E nesse livro é a mesma coisa. Nós temos duas histórias que vão ser narradas em paralelo, tá? Nós temos um escritor, nós temos um revisor. Ele é aquela pessoa que tem uma vida de muita leitura, e de muita leitura que ele talvez não quisesse fazer, em que a editora manda para ele um manuscrito e fala, olha, a gente vai publicar isso aqui, então eu preciso que você revise se tá tudo bem com a linguagem. Então o cara vai chegar lá, ele vai ver a construção das frases, a ortografia, a digitação, ele vai ver tudo, fazer todas as arrumações necessárias, inclusive aí já seria
um copydesk, mas tudo bem, seria ainda a função talvez de um revisor ou de uma pessoa ligada a ele, de dar sugestões do tipo, esse parágrafo aqui tá meio esquisito, ou você fez uma transição temporal dessa cena para aquela que não tá boa, ele vai acabar passando algumas indicações de como melhorar o livro. Então o nosso personagem principal é um revisor, e ele recebe na mão dele um livro acadêmico contando a história do Cerco de Lisboa. Então, para você entender bem o livro, você vai precisar dar uma estudadinha do que foi o Cerco de Lisboa, tá? Os mouros estavam tomando a cidade, então os árabes estavam alocados naquela região, tinham expulsado os cristãos de lá, e agora os cristãos querem voltar e tomar a cidade de Lisboa novamente, e eles vão pedir ajuda para os cruzados, que, historicamente, cercaram a cidade. Cercar a cidade significa não entra ninguém, não sai ninguém, não entra alimento, não entra arma, e a hora que as armas se esgotam, que os alimentos acabam, que a população está lá desesperada para querer sair, eles se entregam sem precisar de batalhas muito sangrentas, né? E aí se dá uma pesquisada sobre isso, né? Época medieval e etc. Quando isso aconteceu, ele estava lendo, o nosso revisor estava lendo a historinha sobre o Cerco de Lisboa, e ele tá de saco cheio da vida dele, gente. E a história da personagem é muito interessante. Assim, ele mora num apartamento zico, no meio da cidade de Lisboa, ele é divorciado, ou ele nunca se casou? Agora eu não me lembro. Mas ele está sozinho, ele não teve filhos, ele come a mesma coisa todos os dias, quando ele sai pra passear ele faz o mesmo caminho, a única coisa que ele faz de legal é ir no cinema uma vez por semana, é um saco a vida dele, ele é muito monótono. E ele decide fazer uma coisa, porque ele fala, ninguém vai ler esse negócio, tô de saco cheio de ler esses livros aqui, e dane-se, vou fazer uma revolução. E a revolução na vida dele é pegar uma das frases do livro, que dizia que, então, os cruzados aceitaram fazer o Cerco de Lisboa. E ele coloca um não ali. Tipo, o Cerco de Lisboa não aconteceu. Os cruzados não ajudaram. E ele solta isso no meio do livro. E devolve para a editora. O livro é publicado. 2 semanas depois, ligam para ele. Você pode vir aqui? E ele vai tomar a maior, esculachada da história. Só que, por conta disso, eles contratam uma moça que vai ser a nova responsável pelos revisores. Ela vai ser a chefa dele ali na situação antes do editor-chefe. E ele vai ter que se reportar para ela. E ela vai uma pessoa muito chata, ela vai cutucá-lo muito, ela vai infernizar a vida dele, ele vai se sentir submisso, vai ficar com ódio. Eles começam a brigar muito, até que num belo dia ela fala, se você acha que você é realmente alguém tão importante assim como um escritor para mudar as histórias, escrever a sua própria história, então vai lá e escreva a sua. Por que você não continua aquilo que você fez? Comece a sua história a partir daquela frase que você modificou. Conte o que teria acontecido com Portugal caso os cruzados não tivessem feito o cerco em Lisboa. Aí ele fica com ódio, mas ele se sente desafiado e as cenas começam a pipocar na cabeça dele e ele começa a escrever a história. E de um revisor ele passa a escritor. E ele começa a contar o que teria acontecido com Portugal caso o cerco não tivesse acontecido, caso os cruzados não tivessem ajudado. Como é que os cristãos, sozinhos, portugueses ali, teriam tirado os mouros daquela região. Então é muito bonito porque a gente tem 2 histórias em paralelo. A gente tem a história no presente, temos uma certa... Você precisa ter a história do Cerco de Lisboa na sua cabeça para entender o que está se passando, que é a história da Idade Média, passada, efetiva, comprovada. E nós temos ainda uma terceira história que ele está escrevendo sobre o Cerco de Lisboa, que não aconteceu, tá? Ele está fazendo essa projeção do que aconteceria com o mundo. De novo, é um caos instaurado, tá? É muito bacana para a gente ver como a história ela pode ser recontada, o como uma simples palavra pode mudar tudo. O como os livros acadêmicos são pouco lidos, então se alguém na sua sala de aula, seu professor um dia decidir contar uma mentira, a chance de todo mundo acreditar e sair repetindo é muito grande. Ninguém mais vai até os livros e os consulta. E mesmo se fosse, e se o primeiro historiador que foi estudar aquilo mentiu? Como que a gente prova que aquilo realmente aconteceu ou não aconteceu? Então é muito legal como ele questiona a história, quem é o historiador, quem é o escritor, quem é o revisor, o como a palavra ela pode substituir os atos que realmente aconteceram.
É um livro muito bonito de como as relações humanas elas se transformam e como do ódio, da raiva, pode se surgir uma amizade, um amor, uma história, um recomeço, ou como é através de erros e às vezes de certas violências que a gente comete, que a gente chacoalha as nossas vidas para sair daquele comodismo, daquela situação muito chata de apenas verdades e que às vezes as mentiras acabam nos instigando a fazer outras coisas. É uma história incrível, gente. Ele vai descrever Lisboa, ele vai falar sobre a história do país. Ai, é muito bonito. É um livro incrível, mas tem a linguagenzinha do Sr. Saramago. Acostume-se a um parágrafo durar 4, 5 páginas. Ele não faz capítulos. Então, assim, você vai lendo num estirão, de vez em quando tem umas pausas ali, mas elas são bem aleatórias. As personagens não têm nome, grande parte delas é o editor, a revisora, o chefe, o fulano, tudo pelos nomes de cargos deles. A gente não tem travessão, então ele bota uma letra maiúscula no meio da frase e é uma personagem que está falando. Então você tem que ficar muito atento para conseguir se tocar quando é que mudou, tá? Quando é que é um narrador e quando não é mais um narrador e é uma personagem falando. Tem que ficar muito atento para quando nós estamos no presente da narrativa e quando ele está indo para o passado ou quando ele está criando o livro dele, porque isso também muda ao longo da história. É um livro muito gostoso de ler, é incrível, eu vou precisar reler agora esse ano aí, porque já esqueci boa parte das cenas, mas vocês vão gostar. Gente, Saramago é muito legal, mas eu não começaria por esse aqui. Se você é vestibulando, eu sei que você não tem tempo para nada na sua vida, mas se você, pessoa feliz que está assistindo esse vídeo, que também quer ler Saramago e nunca leu, eu não iria por esse não, tá? Voltaria para esse, que ele é muito legal, mas eu leria outros primeiro, certo? Então é isso, gente, a história do Cerco de Lisboa e fica a dica para mais uma leitura muito bacana. Tchau, tchau, gente!